Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você, fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência. Se você está acompanhando o Lotecando pela primeira vez, seja bem-vindo e continue conosco. Se você já é nosso ouvinte, continue conosco também através do nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva entrar no ar. youtube.com/Antena Esportiva. Aproveite para dar um joinha no nosso vídeo. Você também pode nos acompanhar através do nosso aplicativo, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. Então vale a pena você ter o nosso aplicativo na palma da sua mão. E você tem também a opção de seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. Pelo Twitter, @se liga na antena, @se liga na antena é o nosso Twitter, e o nosso Instagram é o @rádio antena esportiva. @rádio antena esportiva é o nosso Instagram. Continue conosco porque o Lotecando nesta semana está imperdível. Isso porque a estimativa de prêmio para o concurso 941 é de nada mais nada menos que 4.200.000 reais. É muito dinheiro. É um dos maiores prêmios da história da Loteca. A Loteca que começou em 2002, já temos aí, portanto, 4.200.000 reais acumulados para este concurso no final de semana. Então vamos à programação deste final de semana com jogos pela Série A, pela Série B e pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos a eles. Jogo 1, CRB e Confiança. Jogo 2, Cruzeiro e Goiás. Jogo 3, Palmeiras e Corinthians. Jogo 4, Brasil de Pelotas e Vasco da Gama. Jogo 5, Criciúma e Ipiranga. Jogo 6, Atlético Mineiro e São Paulo. Jogo 7, Grêmio e Atlético. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Fluminense. Jogo 9, Fortaleza e Sport Recife. Jogo 10, Bahia e Internacional. Jogo 11, Botafogo e Remo. Jogo 12, Chapecoense e Ceará. Jogo 13, Avaí e Brusque. E jogo 14, Vitória e Operário Ferroviário. Todos esses 14 jogos serão analisados aqui no som da Antena Esportiva. Então, não mude de canal no YouTube, não desligue o seu aplicativo para você acompanhar as nossas dicas, as nossas análises. Vamos então começar analisando o jogo 1. CRB e Confiança, que se enfrentam neste sábado às 4h30 da tarde no Estádio Rei Pelé pela rodada 3 do Brasileirão Série B. O CRB, que é o sexto colocado com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, com 66% de aproveitamento. O CRB que vem com a moral elevada, já que vem de 2 vitórias sobre 2 clubes grandes do futebol brasileiro. No final de semana, superou o Cruzeiro no Mineirão por 4-3 pela Série B e pela Copa do Brasil no meio de semana derrotou o Palmeiras em pleno Allianz Parque por 1-0 no tempo normal, levou a disputa para os pênaltis e aí nas penalidades eliminou o Verdão. Então o CRB classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil.
Nos últimos 5 jogos, o time alagoano conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E como mandante neste ano de 2021, foram 12 jogos com 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Já o Confiança é o 8º colocado com 3 pontos ganhos. 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O Confiança não teve partidas no meio de semana. No final de semana passado, foi superado pelo Goiás por 2-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o time sergipano conquistou apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante em 2021, foram 12 jogos com 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o CRB, 26% de chances de empate e 30% de chances de vitória para o Confiança. Vamos às tips, ou melhor dizendo, vamos às dicas. Nenhuma derrota nos 6 jogos em casa mais recentes do CRB pela Série B do Brasileirão. O time alagoano perdeu apenas 1 vez como mandante nos últimos 10 jogos pela segundona. Já o Confiança venceu apenas 1 de seus últimos 6 jogos fora de casa na Série B. E o Confiança não vence como visitante há 3 partidas consecutivas por todas as competições. Jogo 2, Cruzeiro e Goiás. Sábado, 9 da noite, no Mineirão, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. A Raposa é a última colocada da segundona com 0 ponto. 2 jogos, 2 derrotas e 0% de aproveitamento. É o único time com 2 derrotas nesta Série B. No final de semana, foi superado pelo CRB por 4-3, jogando no Mineirão. E no meio de semana, perdeu para Juazeirense, lá em Juazeiro, na Bahia, por 1-0 e nos pênaltis acabou eliminado da Copa do Brasil. Portanto, o Cruzeiro vem de 2 derrotas consecutivas. Nos últimos 5 jogos, 1 vitória e 4 derrotas, ou seja, apenas 3 pontos dos 15 disputados. Como mandante em 2021, o Cruzeiro jogou 8 vezes com 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Já o Goiás é o 5º colocado com 4 pontos ganhos. 2 jogos, 1 vitória e 1 empate, com 66% de aproveitamento. O Esmeraldino vem de vitória, bateu Confiança por 2-0 e não teve compromissos neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, o Goiás conquistou 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Goiás que defende uma invencibilidade que já dura 3 partidas. Como visitante em 2021, 8 jogos, 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 47% de chances de vitória para o Cruzeiro, mesmo em má fase, 29% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Goiás. O Cruzeiro atravessa um período infeliz, pois venceu apenas uma das últimas 7 partidas pela Série B, isso contando com a edição do ano passado. O Cruzeiro venceu 9 dos últimos 10 encontros contra o Goiás, ou seja, mais de 90% de aproveitamento. O Goiás não vence como visitante há 5 jogos seguidos por todas as competições. E o Esmeraldino venceu apenas 1 dos últimos 10 jogos por todas as competições. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos no seu dispositivo, ou seja, toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar, você vai receber a notificação no seu dispositivo. E aproveite também para dar o like, para sentar o dedo no like no nosso vídeo no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Jogo 3, Palmeiras e Corinthians. Sábado, 7 da noite, no Allianz Parque, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Verdão é o 7º colocado com 3 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O Palmeiras, na rodada passada, venceu a Chapecoense em casa por 3-1 e no meio de semana acabou eliminado da Copa do Brasil ao perder para o CRB no tempo normal por 1-0 e
ser derrotado também nos pênaltis pelo time alagoano. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Abel Ferreira conseguiu 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante em 2021, foram 12 jogos com 6 vitórias, 1 derrota e 1 empate, 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Corinthians é o 10º colocado com 3 pontos. 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. Mesma campanha do arquirrival. O Corinthians conseguiu uma vitória para cima do América Mineiro por 1-0 fora de casa na rodada passada do Brasileirão e no meio de semana acabou eliminado da Copa do Brasil após empatar em 0-0 com o Atlético Goianiense. O time goiano tinha vencido o jogo de ida. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Silvinho conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante nesta temporada, o Timão, em 12 jogos, venceu 7, empatou 3 e perdeu apenas 2. De acordo com as porcentagens, 44% de chances de vitória para o Palmeiras, 32% de chances de empate e 24% de chances de vitória para o Corinthians. As dicas para este clássico são as seguintes: o Palmeiras não perdeu nenhuma das últimas 12 partidas em casa pelo Brasileirão Série A. E o Verdão venceu apenas uma de suas últimas 6 partidas pela Série A. Já o Corinthians não vence o Palmeiras há 6 jogos. Jogo 4. Brasil de Pelotas e Vasco da Gama. Neste sábado, 7 da noite, no estádio Bento Freitas, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. Muito bem, o time do interior gaúcho é o 15º colocado com apenas 1 ponto ganho, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 16% de aproveitamento. O Chavante perdeu para o Remo fora de casa na rodada passada por 1-0 e não disputou jogos no meio de semana. Por isso vai mais descansado para enfrentar o Vasco da Gama. Nos últimos 5 jogos, o Brasil de Pelotas conseguiu apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Chavante que vem de 3 jogos sem vencer. Como mandante em 2021, foram 6 jogos com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama é o 18º colocado com 1 ponto. 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 16% de aproveitamento. Mesmo retrospecto, mesma campanha do Brasil de Pelotas. O Vasco que na rodada passada empatou em 1-1 com a Ponte Preta, lá em Campinas. E no meio de semana, um novo empate em 1-1, só que contra o Boa Vista pela Copa do Brasil, jogo que você acompanhou aqui no som da Antena Esportiva. Nos últimos 5 jogos, o Vascão conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco vem de 3 jogos sem perder e 2 empates seguidos. Como visitante em 2021, 12 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 28% de chances de vitória para o Brasil de Pelotas, 33% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Vasco da Gama. Vamos às dicas. O Brasil de Pelotas não perdeu em 2 dos 14 jogos em casa mais recentes pela Série B do Brasileirão. O Chavante perdeu apenas 1 de suas 9 partidas pela Série B. Já o Vasco da Gama foi derrotado apenas 1 vez nos últimos 6 jogos como visitante por todas as competições. E no último encontro entre as equipes lá em Pelotas, o Vasco da Gama acabou derrotado por 2-1. Baixe o nosso aplicativo disponível na Google Play e na Apple Store. De graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo. Lá no nosso aplicativo você pode interagir conosco e também acessar todas as nossas redes sociais, além de ouvir toda a nossa programação. Jogo 5, Criciúma e Ipiranga. Domingo, 11 da manhã, no Heriberto Rilse, pela rodada 3 do Brasileirão Série C. Muito bem, o Criciúma é o 4º colocado do Grupo B, com 4 pontos ganhos. 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 66% de aproveitamento. O Tigre vem de empate com o São José em 0-0 fora de casa na última rodada da Série C
E pela Copa do Brasil, empatou com o América Mineiro em 2-2, jogando em casa e nos pênaltis conseguiu a classificação para as oitavas de final da competição. Nos últimos 5 jogos, o Tigre conseguiu uma vitória, 3 empates e 1 derrota. O Criciúma, que vem de 4 jogos sem derrota e 3 empates consecutivos. Como mandante em 2021, 9 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Ipiranga é o segundo colocado do grupo B com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias com 100% de aproveitamento. O Canário, que venceu o Mirassol por 2-1 fora de casa na rodada passada da Terceirona. Nos últimos 5 jogos, o time gaúcho conseguiu 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Ipiranga vem de 2 vitórias consecutivas. Como visitante em 2021, foram 9 jogos com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 25% de chances de vitória para o Criciúma, 28% de chances de empate e 47% de chances de vitória para o Ipiranga de Erechim. O Criciúma conquistou apenas uma vitória nas últimas 10 partidas pela Série C, isso contando com a edição do ano passado. O Tigre perdeu apenas uma vez nos últimos 7 compromissos por todas as competições. Já o Ipiranga venceu seus últimos 3 jogos na Série C. E o time gaúcho está invicto contra o Criciúma. Em 2 jogos na história, 1 vitória do Canário e 1 empate. Jogo 6, Atlético Mineiro e São Paulo, domingo 4 da tarde no Mineirão, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Galo é o 9º colocado com 3 pontos ganhos, com 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O Atlético Mineiro, que vem de vitória, bateu o Sport Recife por 1-0 fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro Série A, e nesta quinta-feira recebe o Remo no Mineirão pela Copa do Brasil, jogo de volta da terceira fase. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Cuca conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Galo vem de 2 vitórias consecutivas. Como mandante em 2021, foram 12 jogos com 9 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Por outro lado, o São Paulo é o 15º com 1 ponto ganho. 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 16% de aproveitamento. Na rodada passada do Brasileirão, acabou derrotado pelo Atlético Goianiense por 2-0 fora de casa. E pela Copa do Brasil, no meio de semana, aplicou uma sonora goleada para cima do 4 de julho do Piauí, 9-1, se classificando com estilo para as oitavas de final da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Hernan Crespo conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como visitante em 2021, foram 12 jogos com 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Atlético Mineiro, 24% de chances de empate e 36% de chances de vitória para o São Paulo. Vamos às dicas. O Atlético Mineiro sofreu apenas 2 derrotas nos 20 jogos em casa mais recentes pela Série A. Já o Atlético Mineiro está invicto contra o São Paulo como mandante há 4 partidas. Por outro lado, o São Paulo conquistou apenas 2 vitórias em seus 13 jogos mais recentes pelo Campeonato Brasileiro Série A. E o São Paulo não vence como visitante há 7 jogos seguidos por todas as competições. Jogo 7, Grêmio e Atlético. Domingo, 4 da tarde, na Arena do Grêmio, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Grêmio é o 18º colocado com 0 ponto, 1 jogo, 1 derrota, 0% de aproveitamento. O jogo que o tricolor faria na rodada passada acabou adiado por conta dos compromissos que o Flamengo teve que pedir à CBF o adiamento por conta das convocações dos jogadores para as seleções brasileiras principal e olímpica. E nesta quinta-feira, o Grêmio visita o Brasiliense, lá em Brasília, nesta quinta, pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio conquistou 2 vitórias,
2 empates e 1 derrota. Como mandante em 2021, 13 jogos, 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Atlético é o segundo colocado com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias e 100% de aproveitamento. O Furacão, que visitou o Juventude em Caxias do Sul e venceu por 3-0 na rodada passada. E pela Copa do Brasil, no meio de semana, derrotou o Avaí por 1-0 e avançou para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, o Atlético conquistou 4 vitórias e 1 empate, portanto, já vem de uma invencibilidade que já dura pelo menos 5 jogos. Como visitante em 2021, foram 11 jogos com 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. De acordo com as porcentagens, 60% de chances de vitória para o Grêmio, 25% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Atlético. O Grêmio sofreu apenas 2 derrotas nos últimos 16 jogos em casa pela Série A. Em seus últimos 12 jogos pelo Brasileirão Série A, o Grêmio tem um histórico ruim de apenas 2 vitórias. Por outro lado, o Atlético conquistou apenas 4 vitórias em seus 32 jogos mais recentes contra o Grêmio na Série A. E o Furacão não conseguiu, conseguiu não sofrer gols nos últimos 3 jogos pela Série A, ou seja, clean sheet nos últimos 3 compromissos na primeira divisão do futebol brasileiro. Lembrando que o prêmio da Loteca para este final de semana, concurso 941, está estimado em R$ 4.200.000. Concurso com prêmio acumulado e um dos maiores prêmios da história da Loteca. E você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das Loterias Caixa até este sábado às 2 horas da tarde. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Fluminense. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Red Bull, pela rodada 3 do Brasileirão Série A, com transmissão da Antena Esportiva. Você vai conseguir acompanhar esse jogo conosco pelo nosso aplicativo e também pelo nosso YouTube. Muito bem, o Red Bull é o quarto colocado com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 66% de aproveitamento. O time de Bragança Paulista empatou com o Bahia em 3-3 na rodada passada do Brasileirão e no meio de semana venceu o Fluminense por 2-1 pela Copa do Brasil. O resultado não foi suficiente para o Touro Louco avançar na competição. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Maurício Barbieri conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2021, 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Já o Fluminense é o sexto colocado com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 66% de aproveitamento. O Flusão, que na rodada passada do Campeonato Brasileiro bateu o Cuiabá por 1-0 e venceu, na verdade perdeu para o Red Bull Bragantino por 2-1 lá em Bragança Paulista pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o time do técnico Roger Machado conseguiu 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como visitante em 2021, 12 jogos com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 40% de chances de vitória para o Red Bull Bragantino, 28% de chances de empate e 32% de chances de vitória para o Fluminense na coluna 2. Vamos às dicas. Nos últimos 7 jogos consecutivos pela Série A, o Red Bull Bragantino não sofreu derrotas. O Touro Louco tem um bom histórico de ter apenas 3 derrotas nos últimos 21 jogos na Série A. Já o Fluminense faz uma série de 11 jogos consecutivos invicto no Campeonato Nacional. Jogo 9, Fortaleza e Sport Recife. Domingo, 8h30 da noite, na Arena Castelão, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. O Fortaleza é o líder, com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. E, na rodada passada, conseguiu mais uma vitória frente ao Internacional por 5-1, jogando em casa. E, nesta quinta-feira, visita o Ceará
Na verdade, o jogo é na Arena Castelão, a casa do Fortaleza, mas vai jogar como visitante contra o Ceará pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o tricolor conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Vem de uma invencibilidade, portanto, o time do Fortaleza. Como mandante em 2021, foram 15 jogos com 8 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Por outro lado, o Sport Recife é o 14º com 1 ponto ganho, 2 jogos, 1 empate e 1 derrota com 16% de aproveitamento. O Leão, que foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 1-0 jogando em casa, e nos últimos 5 jogos acumulou apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Sport que vem de 4 jogos sem vencer. Como visitante em 2021, 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, temos aí 69% de chances de vitória para o Fortaleza, 23% de chances de empate e 8% de chances de vitória para o Sport Recife. Muito bem, o Fortaleza sofreu apenas 1 derrota nos 7 jogos mais recentes como mandante pela Série A. O Fortaleza está invicto como mandante há 11 jogos consecutivos por todas as competições. Por outro lado, o Sport Recife venceu apenas 2 de seus últimos 13 jogos fora de casa pela Série A. E o Leão Pernambucano está invicto como visitante há 7 jogos consecutivos por todas as competições. Você se inscreveu no nosso canal no YouTube? Ainda não? O que está esperando? youtube.com/Antena Esportiva. Ative as notificações para você receber no seu dispositivo toda vez que a Antena Esportiva estiver no ar e aproveite para dar um like, para dar um joinha no nosso vídeo, neste vídeo que você está acompanhando no nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Jogo 10, Bahia e Internacional. Neste domingo, às 8h30 da noite, em Pituaçu, pela rodada 3 do Brasileirão Série A. Muito bem, o Bahia é o 5º colocado com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 66% de aproveitamento. O tricolor baiano, que empatou com o Red Bull Bragantino em 3-3 na rodada passada e no meio de semana, pela Copa do Brasil, venceu o Vila Nova de Goiás por 1-0 e se classificou para as oitavas de final. Nos últimos 5 jogos, o Bahia conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Bahia vem de 4 jogos consecutivos sem conhecer a derrota. Como mandante em 2021, foram 12 jogos com 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Internacional é o 17º com 1 ponto ganho, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 16% de aproveitamento. O Colorado, que foi goleado pelo Fortaleza por 5-1 na rodada passada da Série A e nesta quinta-feira recebe o Vitória no Beira-Rio pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Inter conquistou apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como visitante em 2021, 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 37% de chances de vitória para o Bahia, 24% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Internacional. Vamos às dicas. O Bahia está invicto a 6 partidas na Série A. O tricolor baiano não vence o Internacional há 8 jogos. Já o Colorado sofreu 3 derrotas nos últimos 18 jogos pelo Brasileirão Série A. E o Inter conseguiu apenas 1 vitória nos últimos 7 jogos pela Série A. Jogo 11, Botafogo e Remo. Neste domingo, às 4 da tarde, no Raulino de Oliveira, pela rodada 3 do Brasileirão Série B. O Fogão é o 4º colocado com 4 pontos ganhos, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 66% de aproveitamento. O Botafogo, que na rodada passada bateu o Coritiba jogando no Estádio Olímpico Newton Santos por 2-0 e nos últimos 5 jogos acumulou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante em 2021, foram 9 jogos com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Remo é o 7º colocado com 4 pontos ganhos,
2 jogos, 1 vitória, 1 empate e 66% de aproveitamento. O Remo, que na rodada passada da Série B bateu o Brasil de Pelotas por 1-0, jogando no Baenão, jogando em casa, e nesta quinta-feira visita o Atlético Mineiro pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Remo conquistou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante em 2021, foram 9 jogos com 5 vitórias e 4 empates. O Remo ainda não perdeu jogando fora de casa nesta temporada. De acordo com as porcentagens, 48% de chances de vitória para o Botafogo, contra 26% de chances de empate e 25% de chances de vitória para o Remo. As dicas são as seguintes. Nos últimos 10 jogos por todas as competições, o Botafogo foi derrotado apenas 2 vezes. O Fogão venceu os 2 últimos duelos contra o Remo no Rio de Janeiro. E o Remo sofreu apenas 1 derrota nesta temporada até agora. Lembrando que o Remo enfrenta o Atlético Mineiro nesta quinta-feira no Mineirão pela Copa do Brasil. Baixe o nosso app, disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e não ocupa espaço na memória do seu dispositivo, já que é bem levinho e é a oportunidade de você ter a Antena Esportiva na palma da sua mão. Jogo 12, Chapecoense e Ceará, domingo 8h30 da noite na Arena Condá pela rodada 3 do Brasileirão Série A. A Chape é a última colocada com 0 ponto, 2 jogos, 2 derrotas e 0% de aproveitamento. A Chapecoense, que perdeu para o Palmeiras na rodada passada por 3-1, jogando fora de casa, e acabou eliminada da Copa do Brasil ao perder para o ABC por 3-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a Chape conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Portanto, a Chapecoense vem de 2 derrotas consecutivas. Como mandante em 2021, 12 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Ceará é o 11º com 3 pontos, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota com 50% de aproveitamento. O Vozão foi derrotado pelo Santos na Vila Belmiro por 3-1 na rodada passada da Série A e nesta quinta-feira recebe o Fortaleza pela Copa do Brasil, jogo de volta da terceira fase, fazendo o Clássico Rei lá na Arena Castelão. Nos últimos 5 jogos, o Ceará do técnico Guto Ferreira conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Ceará que vem de 2 jogos consecutivos sem vencer. Como visitante em 2021, o Ceará disputou 15 jogos com 5 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. De acordo com as porcentagens, 31% de chances de vitória para a Chapecoense, 26% de chances de empate e 43% de chances de vitória para o Ceará. As dicas são as seguintes. A Chapecoense sofreu apenas 1 derrota nos últimos 6 jogos em casa por todas as competições. A Chape venceu os 2 últimos duelos contra o Ceará como mandante. Já o Ceará não vence como visitante há 4 jogos por todas as competições. E o Vozão venceu a Chapecoense como visitante apenas 1 vez na história do duelo. Jogo 13, Avaí e Brusque, domingo 4 da tarde na Ressacada pela rodada 3 do Brasileirão Série B, jogo entre times de Santa Catarina. O Avaí é o 19º colocado com 1 ponto ganho, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 16% de aproveitamento. O Avaí que empatou com o Vila Nova na rodada passada em 1-1, jogando na Ressacada, e no meio de semana perdeu para o Atlético por 1-0, sendo eliminado da Copa do Brasil. O resultado aqui está errado, a gente vai acertar. A vitória foi do Atlético por 1-0 e não do Avaí, como está na tela, mas vai ser consertado agora para você aqui no som da Antena Esportiva, para você que está no nosso YouTube. Muito bem, nos últimos 5 jogos, o Avaí conseguiu 3 empates e 2 derrotas. Vem de uma sequência mal sucedida a equipe de Florianópolis. Como mandante em 2021,
foram 12 jogos com 7 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota. Já o Brusque é o líder, com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias e 100% de aproveitamento. O Brusque que veio da Série C do Brasileirão. O time do interior catarinense bateu Londrina na rodada passada por 1-0 e não teve compromisso neste meio de semana. Nos últimos 5 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Brusque vem de 2 vitórias consecutivas. Como visitante em 2021, o Bruscão conseguiu em 9 jogos, 2 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. De acordo com as porcentagens, 42% de chances de vitória para o Avaí, 30% de chances de empate e 28% de chances de vitória para o Brusque. Vamos às dicas. Em 24 jogos nesta temporada, o Avaí sofreu apenas 4 derrotas. Nos últimos 6 jogos, o Avaí venceu apenas 1. Já o Brusque não vence o Avaí há 3 partidas. E o Brusque não perde como visitante por todas as competições há 6 partidas. Em compensação, empatou 5 vezes. O preço da aposta mínima para você que vai fazer a sua fezinha na loteca nas casas lotéricas custa R$ 3,00. A aposta mínima para os canais online custa R$ 30,00. Lembrando que você pode consultar outras combinações de apostas através do site loterias.caixa.gov.br, loterias.caixa.gov.br ou no mural da casa lotérica mais próxima de você. Jogo 14, Vitória e Operário Ferroviário. Domingo, 8h30 da noite no Barradão pela rodada 3 do Brasileirão Série B. Muito bem, o Vitória é o 14º com 1 ponto ganho, 2 jogos, 1 empate, 1 derrota e 16% de aproveitamento. O rubro-negro baiano, que foi derrotado pelo Náutico em casa por 1-0 na rodada passada da segundona, e nesta quinta-feira visita o Internacional lá no Beira-Rio pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos, o Vitória conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Ou seja, o time baiano vem de 5 jogos, pelo menos, sem conquistar um triunfo. Como mandante em 2021, foram 12 jogos com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Operário Ferroviário é o 10º colocado com 3 pontos ganhos. 2 jogos, 1 vitória, 1 derrota e 50% de aproveitamento. O Fantasma foi derrotado pelo Guarani em casa por 5-2 na rodada passada e no meio de semana, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Paranaense, foi superado pelo Londrina por 1-0 fora de casa. Nos últimos 5 jogos, o Operário conquistou 2 vitórias e 3 derrotas, portanto, o time paranaense vem de 2 derrotas consecutivas. Como visitante em 2021, foram 10 jogos com 4 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. De acordo com as porcentagens, 32% de chances de vitória do Vitória, com o perdão do trocadilho, 29% de chances de empate e 39% de chances de vitória para o Operário Ferroviário. Vamos às dicas. O Vitória sofreu apenas 1 derrota nos últimos 7 jogos pela Série B do Brasileirão. O time baiano não vence como mandante há 4 jogos consecutivos. Já o Operário Ferroviário jamais venceu o Vitória. Em 4 jogos, foram 3 empates e 1 derrota. E nos últimos 6 jogos, por todas as competições, o Operário Ferroviário obteve 4 vitórias. Muito bem, vamos passar novamente a programação do concurso 941, concurso milionário. R$4.200.000 é o prêmio para quem acertar os resultados dos 14 jogos. Lembrando que o prêmio será dividido caso haja mais de uma aposta que gabarite os 14 pontos, que gabarite o concurso. Vamos passar a programação novamente. Jogo 1, CRB e Confiança. Jogo 2, Cruzeiro e Goiás. Jogo 3, Palmeiras e Corinthians. Jogo 4, Brasil de Pelotas e Vasco da Gama. Jogo 5, Criciúma e Ipiranga. Jogo 6, Atlético Mineiro e São Paulo. Jogo 7, Grêmio e Atlético. Jogo 8, Red Bull Bragantino e Fluminense. Jogo 9, Fortaleza e Sport Recife. Jogo 10, Bahia e Internacional.
Jogo 11, Botafogo e Remo. Jogo 12, Chapecoense e Ceará. Jogo 13, Avaí e Brusque. E jogo 14, Vitória e Operário Ferroviário. Desejando a você, lotequeiro, boa sorte e rumo aos 14 pontos. Quem sabe você fatura essa grana toda de 4.200.000 reais. É muito dinheiro, é muita grana, dá pra resolver boa parte de seus problemas financeiros, ou melhor, muita parte dos seus problemas financeiros, não é verdade? É isso, galera, estamos encerrando mais um Lotecando, agradecendo o carinho da sua audiência e convidando você a se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/Antena Esportiva, ative as notificações de vídeos novos e dê um like, dê um joinha no nosso Lotecando, no nosso programa. Lembrando que o Lotecando foi ao ar mais cedo nesta quinta-feira em virtude da transmissão de Coritiba e Flamengo pela Copa do Brasil, jogo que você vai acompanhar a partir das 6h30 da tarde com Daniel Kaiser, Roberto Ascioli e JP Rodrigues. É isso, galera. Voltamos aí na próxima quinta-feira com mais uma edição do Lotecando e você pode acompanhar os jogos que a Antena Esportiva vai transmitir neste final de semana. Tem Carioca da Série A2, tem Campeonato Brasileiro Séries A, C e D para você que nos acompanha, você que gosta de ouvir os jogos com a equipe antenada. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente, a pandemia ainda não acabou, então use máscara, leve seu álcool em gel e mantenha o distanciamento. O uso de máscara é sinal de respeito às outras pessoas. Valeu, galera, até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.